Tem um aqui, cara, que eu anotei. Na verdade, eu sei que pode parecer um roteiro, mas na verdade são coisas pra eu não esquecer de trocar ideia contigo. Não, mano, você tá certinho. Que é, por exemplo... Flow também é cultura, velho. Às vezes, Cara, cadê? Aqui, ó. Tem uma parada lá, um dispositivo lá, que é o tal do risco sistêmico. Análise de risco sistêmico. Isso. Que tem lá, uma das coisas que tá ali a difusão, cuidado, né? A prevenção de conteúdo, por exemplo, que viola o Estado Democrático de Direito, né? Você tá misturando vários fatores, tá? Tem duas coisas diferentes. Primeiro, análise de risco sistêmico. O que é isso? É uma obrigação para que as plataformas digitais, de modo permanente, eles façam análise de tudo que é publicado, ou seja, é depois de publicado, não antes, para não ser censura. Eles avaliam sempre depois do que foi publicado e vê que tipo de risco pode ser produzido e atua sobre isso. Então, após a avaliação ser feita pelas plataformas, nós vamos avaliar o quê? Se as plataformas digitais atuaram de modo diligente para impedir que houvesse dano para a vida das pessoas. Exemplo prático. Você sabe que Hitler nasceu em 20 de abril. Os Estados Unidos teve um massacre em Columbine, uma coisa bárbara, completou agora acho que 30 ou 40 anos. Todo abril, surge na internet uma onda de que vai ter violência em escola, universidade, vai ter ameaça. Esse ano também teve. Esse ano foi bem forte. Quando você fala de análise de risco sistêmico, é o seguinte: como que essas plataformas avaliaram essa tentativa de difundir esses conteúdos e como que operaram para que esses conteúdos, que é uma coisa bárbara, nada a ver, mano, o cara ficar falando que vai... Nada a ver, né? É sobre Rolou isso. Em São Paulo, inclusive, uma parada, teve um dia, que eu não vou lembrar exatamente qual, mas foi em abril, que as minhas filhas não foram pra escola. Dia 20 de abril. Que foi, era dia 20? Foi no dia 20 de abril. Que era o dia que rolou uma onda na internet, rolou semanas antes de que haveria isso. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas, tipo assim, não é razoável ficar difundindo, no dia 20 de abril é o dia, é isso e aquilo. É sobre isso, sobre coisas concretas que a gente quer avaliar se eles atuaram de modo diligente, de modo atencioso. O análise, porque isso é um risco que poderia existir. Felizmente não teve. Mas, mano, você só descobre quando acontece. A gente não pode ficar fechando a porta depois de arrombada. Então, a análise de risco sistêmico é o seguinte: é posterior, é a leitura de um relatório que é elaborado pelas empresas, onde eles vão demonstrar, olha, ao longo desse semestre aqui, teve essa tentativa, esse ataque, esse lá, e nós fomos atuando. Por quê? Porque eles fazem. A real é que as Big Techs fazem. Falham também. A gente pode falar aqui um monte sobre falha, mas eles fazem. Se eles fazem o trabalho dele bem feito, a sociedade tem que saber disso e tem que aplaudir. E se tiver falha, tem que criticar. Por isso que a regra de transparência é tão importante. Isso é análise de risco sistêmico. Dever de cuidado. E está inspirado o outro é o dever no de cuidado. DSA, DSA, na lei europeia. Dever de cuidado é outro assunto que está numa lei de 2017 da Alemanha, que é o seguinte: redobre a atenção. Na Alemanha, eles falam o seguinte: olha, atenção, muita atenção para conteúdos ilegais que vão para a internet. Qual é a lógica? O que é ilegal no mundo real é ilegal no mundo virtual. Então, não tem o que pode aqui, não pode ali. O que é ilegal, mano, é ilegal. Então, redobre a atenção com relação a conteúdos ilegais. Publicou, esse conteúdo é ilegal, e eu falei, importante, publicou, porque é sempre depois de publicar. Por isso que não é censura. Publicou, é ilegal, você tem que fazer a moderação de conteúdo. E atenção, a responsabilidade da empresa só se dará depois de ela ser notificada. Por quê? Porque a inteligência artificial é muito bom, mas não consegue captar tudo. Então a responsabilidade só vem depois de ela ser comunicada. Olha, atenção, isso aqui pode ser conteúdo ilegal. Avalie. Por que avalie? Porque quem vai avaliar conteúdo não é o Estado, é a Big Tech, é a empresa. Só eles que podem avaliar conteúdos. E, cara, vamos lá. Existem, por exemplo, os exemplos que você citou, eles são muito claros, né? Mas eles na lei, na PL 2630, eles não estão tipificadinho, bonitinho assim, que nem você está falando. Então, eles estão assim de uma maneira um pouco mais abrangente. O que pode acontecer na prática? O que pode acontecer na prática é uma conversa como essa aqui que a gente está tendo, a plataforma pode identificar como um risco.
porque a gente está debatendo uma lei e eu sei lá como é que as coisas funcionariam, né? Então, assim, na prática, o que pode acontecer é um endurecimento, pelo menos da forma que eu enxergo, um endurecimento do que eu posso ou que eu não posso publicar, e isso, de certa forma, influenciado ou até mesmo forçado pelo Estado, no sentido de, se sair merda, a culpa é de vocês. Então, é natural que eles endureçam o que pode e o que não pode ser dito na plataforma, né? A gente já vive uma realidade que, eu não sei até que ponto... Na verdade eu sei, mas eu, sei lá, não tenho tanta certeza até que ponto eu posso criticar, por exemplo, determinado ministro do STF. Porque, sei lá, agora o cara tá canetando e só ele suspendendo os outros e acabou, né? Já vi acontecer algumas vezes na internet. Não tem nem como me dizer que não rola, porque tem gente até hoje banida de redes sociais, assim, e gente que... Não tô falando de... Basta ter uma opinião esquisita. Mas, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que se uma lei como essa, ela é meio vaga, ela acaba atrapalhando, em última análise, o criador de conteúdo, porque a plataforma, naturalmente, vai endurecer as próprias políticas, não é? Então, assim, se a gente fala, por exemplo, trabalhar diligentemente... O que é diligentemente? Até que ponto é diligentemente? Assim, como é que eu considero, como é que eu avalio se uma plataforma de fato trabalhou diligentemente? Na minha opinião, é meio vago. E é perigoso ter isso numa lei. Esse é apenas um dos pontos que eu acho meio vago e perigoso na lei. Então, eu tenho um cuidado de pensar que é possível que os criadores de conteúdo, em última análise, sofram um certo tipo de... E eu não vou nem chamar de censura, mas um certo tipo de cerceamento em determinados assuntos. Por exemplo, vamos lá. Se... Você sabe que... Obviamente você sabe. Ano passado, nas eleições, um tema muito quente foi o lance das urnas eletrônicas versus voto impresso e tudo mais, né? Vamos lá. A gente poderia aqui, tranquilamente, sem medo de nada... A gente poderia debater a legalização da maconha, né? Tranquilamente. Agora, no caso da... Se eu não me sinto tão confortável, por exemplo, para debater com você que... Vamos dizer, não é o caso, mas que eu prefiro, por exemplo, o voto impresso. E debater numa boa. Por quê? Porque o tema, ele é tão quente e ele atinge lugares assim tão específicos que é fácil que conversar sobre isso seja um problema. Então, assim, essa ideia meio vaga na lei pode gerar uma situação que esse tema, o outro tema e um terceiro tema sejam um problema, sem que eles sejam de fato um problema. Tá me entendendo? Eu entendo e concordo com você. Só que o que você está falando é um risco que não está na lei. A gente pode... a gente pode abrir aqui a lei e discutir. Tá. O trabalhar diligentemente, que a lei fala que as plataformas devem trabalhar diligentemente para impedir a publicação de conteúdos ilegais. Vou repetir, a publicação de conteúdos ilegais. O dever de cuidado na lei da Alemanha, ele se aplica a todo o Código Penal. No Brasil, não. O que é que eu estou propondo? Algumas hipóteses. Ter uma atenção redobrada para conteúdos relativos a 7 crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes contra a criança e adolescente. Induzimento do suicídio e da automutilação. Não é razoável ninguém tolerar conteúdos que estimulam um adolescente a se automutilar, certo? Nem crime contra criança e adolescente. Mais o quê? Mais crime de racismo, que também é inaceitável. Crimes contra a mulher, inaceitável. Crimes de terrorismo, que é um problema objetivo, né? Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí você fala, não, mas eu falar contra a urna eletrônica é crime contra o Estado Democrático de Direito. Nananina, não. Não é. Na prática não é, de fato. Existem dois tipos penais, previstos pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que está no Código Penal, que você tem que incitar
a tomada de poder por vias não legais. Então, não é assim, o debate sobre a urna eleitoral, o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o debate se os deputados cumprem ou não cumprem seu papel, o debate se o prefeito é bom, o debate se foi impeachment ou se foi golpe. Isso é narrativa, isso não é crime. Você dizer que em 2016 o que o Brasil viveu foi um golpe, não é crime. Você dizer que em 2016 o que foi um impeachment com base na Constituição, também não é crime, é opinião política. Você dizer que há um ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal e ministros tomam decisões que não estão ancoradas na Constituição, ou qualquer outra crítica que você formule ao Supremo Tribunal, não é crime. São dois tipos penais, me parece que é o 369 e 368, que são incitação a ataques diretos ao Estado Democrático de Direito. Então, tem muito de narrativa. São 7 hipóteses que nós listamos que merece ter o dever de cuidado, que é uma atenção redobrada. E atenção, o governo pôs na mesa uma cópia da lei alemã. O dever de cuidado é devido permanentemente pelas plataformas sobre todo o Código Penal, sob pena de responsabilidade. Raciocinando que o Brasil não é a Alemanha, Euzinho da Silva, raciocinando que o Brasil não é a Alemanha, eu criei uma camada protetiva para a liberdade de expressão, com essa preocupação de que não seja retirado conteúdo legítimo preventivamente por conta do temor das empresas serem responsabilizadas. Por isso eu inventei que esse dever de cuidado, que ao fim e ao cabo essa empresa vai ser responsabilizada civilmente, que o problema está aqui. Eles não querem ser responsabilizados civilmente por danos causados, certo? Por isso que eles poderiam tirar conteúdo legítimo, para evitar uma responsabilização, certo? O que é que eu fiz? Criei um mecanismo que, na lei, diferente da proposta do governo, diferente da lei alemã, um mecanismo chamado protocolo de segurança. Quando nós tivermos informações, quando a empresa for notificada que pode haver risco de dano para algum desses crimes, só a partir do momento que ela for notificada é que ela tem que avaliar o conteúdo e, se confirmar que é um conteúdo ilegal que pode produzir dano, ela vai atuar. Então nós criamos uma camada adicional de proteção. A lei brasileira ela é diferente da lei alemã, porque ela é mais protetiva à liberdade de expressão. Por isso que eu falo que é narrativa. Porque eu, como você, considero que aplicar pura e simplesmente o dever de cuidado, igual está na Alemanha, poderia induzir empresas, Big Techs, a retirar conteúdos legítimos preventivamente para que não fosse punida. Por isso nós temos uma camada adicional, que é o que eu chamo de protocolo de segurança, que vai exigir que elas sejam notificadas para dizer, olha, presta atenção nesse conteúdo. A partir daqui, que ela foi alertada, que ela olhou, se ela checar, tem razão. Isso aqui tem um conteúdo ilegal. Está induzindo o moleque a se suicidar. Aí ela pode fazer a moderação de conteúdo. Nós fomos cuidadosos, Igor. Assim, de coração. Eu não tenho a menor dúvida que a intenção é boa. Quê? Não, cuidadosos porque não são a intenção. É a materialidade. Porque eu parto da seguinte premissa. Nós temos problemas. Eu tive uma reunião com o Google, com o comando do Google, presidente, companhia limitada. A última foi na segunda-feira. Eu falei, mano, a diferença entre eu e você é o seguinte, eu acho que nós temos problemas. Você acha que não tem problema. E parece que eu estava antecipando. Na mesma semana me aparece na loja do Google a venda de um aplicativo de simulação de escravidão, que é um exemplo de que nós temos problemas. Então, mas nós temos cautela, cuidado, para garantir a liberdade de expressão, que é essencial. Agora, é preciso cuidar dos efeitos colaterais que nós estamos vivendo nessa maravilha que é o mundo digital.